Agora eu quero ter um papo com você que já ouviu esse termo, costela encavalada. É um termo até engraçado, bizarro de se ouvir, porque aparece no consultório, muito mais no interior, onde eu atendo, principalmente em Rio do Campo, mas as pessoas veem, pô, e é possível mesmo uma costela sobrepor a outra, encavalar, isso existe? E aí nesse vídeo eu vou tentar contar para você um pouco sobre essa situação, se ela existe ou não e se tem tratamento, se é que existe, se tem tratamento. Se você quer saber sobre costela encavalada, um ditado popular, no quadro livre de hoje, fica comigo no vídeo até o final. O meu nome é Murilo José Tambosi, para quem não me conhece, eu sou fisioterapeuta e trabalho com técnicas de um tratamento conservador, um tratamento manual que não usa nenhum tipo de remédio para dar bons resultados aos clientes. E no quadro livro de hoje eu separei um termo que me apareceu várias vezes já, que é costela encavalada. E gera uma curiosidade até para mim como profissional se isso de fato é alguma coisa real, tá? E é isso que eu quero explicar para vocês, tá, pessoal? Eu tive atendendo já faz um bom tempo alguns clientes e me lembro de um evento em específico, um cliente em específico, faz muito tempo, que teve um trauma de automóvel. A questão de 20 dias, 30 dias após, ele chegou para mim no consultório e na ocasião a queixa dele era: ai doutor, me dói aqui nas duas costelas, né? Dos dois lados, me dói nas costelas, parece que encavalou. E a resposta dele era: nossa, eu puxo o ar e me tranca, eu puxo o tuço, me dói, me dá uma fisgada. Então esse desconforto na ventilação, na respiração, pro paciente, era de uma costela encavalada. Eu não sei qual é a associação que ele fez com uma situação e outra, mas e aí, Murilo, o que ele tinha? Depois que eu avaliei ele, felizmente ele já tinha feito o raio-x, não tinha tido nenhuma fratura de costela, ou de vértebra, ou de nada que fosse relevante, não tinha nada. Porém, pelo mecanismo traumático, e principalmente pelo trajeto do cinto, né, a gente sabe que é o cinto aqui no caso do motorista, nesse caso do cliente era motorista, passa nesse sentido, ele acabou gerando algumas restrições de movimento em algumas costelas, no movimento delas, e gerava aquela sintomatologia. E essa é a explicação que eu quero dar para você, tá? As costelas, pessoal, imagina que aqui são 3 costelas. As costelas, elas se articulam em várias articulações, ela tem várias conexões. Na frente, algumas costelas se conectam direto à estrutura óssea, ao externo, ao osso do peito, algumas com articulações que estão ligadas ao externo, então se conectam através do externo, através de articulações, que ao longo dos anos, conforme o envelhecimento, as articulações vão se fundindo, ficando praticamente sólidas, ósseas, e algumas são flutuantes, são livres ou não são verdadeiras, como a gente diz, porque elas estão ligadas praticamente só a cartilagens, né? E seguidamente ao processo tifoide que é aqui embaixo. Mas enfim, o que eu quero explicar para vocês é que na frente, essas costelas elas se ligam a tecidos que são, na maioria, maleáveis, móveis. Cartilagens, ligamentos, estruturas cartilaginosas, tá? Na parte posterior, na coluna, então você tem a vértebra lá, a estrutura da vértebra, a costela se conecta em 2 articulações. Uma mais no corpo da vértebra, uma parte mais grossa da vértebra, e uma mais na parte transversal dela, a transversa da vértebra, que é um ossinho que fica para lateral lá. Mas, Murilo, por que você está explicando isso tudo? O que eu preciso saber de anatomia para entender como funciona? É o básico para você não achar que isso, de fato, é um fenômeno corriqueiro. Encavalar a costela. Você vai entender o porquê. Então, essas articulações todas, elas têm um grau de movimento. E entre as costelas, entre elas, existem músculos. Músculos muito pequenininhos, chamados intercostais. Você tem alguns para o lado de dentro e alguns para o lado de fora. Mais ou menos assim. E esses músculos ficam ali assim, tentando controlar quando você respira. Entendeu? Então ele trabalha esse movimento. Quando você tem um trauma, como nesse caso que eu citei, o acidente de automóvel, essas costelas vão ter um movimento de agressão, de trauma pelo cinto e pela desaceleração. As suas articulações, tanto anteriores quanto posteriores, vão sofrer. Na frente, mais facilmente elas se deformam, atrás nem tanto. E a musculatura intercostal, pasmem vocês, ela se contrai para aproximar um pouco essas estruturas costais, essas costelas, para proteger os órgãos vitais. É claro que é um mecanismo muito de segundos, né? A própria desaceleração do veículo, mais a agressão mecânica, mais a proteção que o teu corpo contrai, o espasmo protetor, essas costelas elas se aproximam.
Então, se você somar essa situação toda, esse conjunto todo, pode que durante esse movimento, algumas costelas se aproximem tanto, se contraem tanto a musculatura intercostal e elas se aproximem tanto que dá a sensação de elas estarem sobrepostas. Não é que não pode haver a sobreposição, até pode haver a sobreposição, mas quando isso acontece, existe uma fratura, geralmente existe uma perda da estrutura anatômica da vértebra. Esse cliente vai direto para o pronto atendimento, com sinais de insuficiência respiratória, geralmente com um pneumotórax associado ou alguma coisa nesse sentido. Não é uma coisa que vai acontecer aí na rua da sua casa, que você vai ver e falar, encavalou as costelas, entendeu? Não, não é isso. Então existe a possibilidade de ela encavalar, de ela sobrepor até mais de uma sobrepor, mas é um evento traumático de alta magnitude que vai alterar a estrutura das costelas, fraturar a vértebra, enfim, uma série de coisas. O que frequentemente acontece, que chega no meu consultório, é essa, vamos dizer assim, a aproximação dessas costelas, onde a musculatura não está conseguindo fazer o movimento fisiológico delas, e também, pessoal, o bloqueio das articulações, ou na frente, ou atrás, ou em ambas. Então o tratamento manual ele consegue resolver isso facilmente, com técnicas locais para soltar as articulações, relaxar a musculatura, devolver o movimento respiratório torácico. Então aí está a resposta para vocês sobre se possível existe ou não essa história de encavalar a costela. A verdade é que não. Não existe encavalar uma costela do jeito com que você conhece, tá bom? Se você entendeu esse vídeo curto e simples que explica sobre um ditado curioso, eu acho legal você compartilhar com as pessoas da sua família, para que você entenda o que realmente é um problema costal, como que pode ser resolvido e também saiba que se isso acontecer associado a um trauma mecânico muito grave, pode haver outros problemas associados que aí necessitem a internação. É uma forma curiosa de você conhecer um ditado popular e resolver também uma dúvida. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com as pessoas que você ama, deixe um comentário aqui para mim aqui embaixo para eu fazer outros vídeos com esse conteúdo e no mais, muito obrigado.